a mais um episódio do Panorama Talks. A gente está aqui hoje com duas convidadas muito especiais. A Fabiana Sade, gerente executiva de Pricing da Elo, e a Mariana Dias, gerente executiva de Compliance e LGPD da Elo. Bem-vindas, muito obrigado pela participação de vocês. Bom, para começar, né, talvez seja o caso de vocês fazerem uma pequena apresentação sobre vocês. Fabiana, por favor. Bom, sou gerente executiva na Elo de Pricing, estou lá há 7 anos já, tocando um assunto um pouquinho complicado, e pouco mais de 1 ano e meio aqui com vocês na Bex também, falando de alguns temas bastante importantes para a indústria, para o mercado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Também estou lá na Elo já tem 7 anos, com a Dana e da Fabi, começamos mais ou menos na mesma época. Cuido também de assuntos super tranquilos, que é compliance, LGPD, então, esse dia a dia bem tranquilinho. Já estou no mercado de meio de pagamento aí já tem mais de 10 anos, então, lidando aí com tanto a parte dos parceiros de credenciadores, já passei pelas pontas de emissor, credenciador, e hoje eu estou aqui como bandeira, tentando aí contribuir com o mercado. Mas eu estou nessa coisa há quase mais de 40 anos, né? Na estrada do mercado financeiro, e pelo menos eu tive a vantagem de ver toda a evolução, né, da indústria nesse tempo, e é fantástico. É do tempo do mata-pulga, né, que alguns chamam de reco-reco, mata-pulga, né, da lista de cartões fraudados ou cancelados, que era num papelzinho que tinha numeração, né, as pessoas tinham que folhear, era uma lista telefônica, aquele papel bem fininho, né. Isso foi evoluindo, os POS, os primeiros POS, né? E hoje a gente só falta fazer. Eu vi uma reportagem que na China você já encosta a mão, né? Nem o celular você precisa encostar. Essa evolução toda, né, da indústria, vocês pegaram uma parte disso. Que parte que vocês mais pegaram e que chamou mais atenção de vocês nesse desenvolvimento da indústria? Eu acho que hoje o que chama muito atenção é o dinamismo, que as coisas... Então, entrada de novos participantes, como que você lida com toda a legislação vigente, com o órgão regulador ali, como que você se adapta a um mercado que, por mais que tenham participantes diferentes, a gente tem que olhar o todo, o ecossistema tem que olhar todos os lados, né? Mas é bem fascinante o quanto evoluiu. Você falou agora há pouco do reco-reco, e é engraçado, tem uma história, viajei com a minha avó, acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, nos Estados Unidos, ela passou uma compra no reco-reco que nunca caiu na fatura do cartão dela. Coisa boa. Então, a gente fala, nossa, hoje, como que as coisas funcionam de uma forma tão rápida, tão segura. Então, acho que isso é uma das coisas globalizado, bem interessante. Você, Mariana? Eu acho que, sim, para mim, um grande marco foi a abertura. Mas o primeiro mandate, digamos assim, do Banco Central para ter essa abertura, trouxe uma competição no mercado, que eu acho que foi muito bacana. Eu acho que trouxe toda essa velocidade também, porque aí quanto mais players, mais precisa de inovação, mais precisa de novos produtos, de serviços, enfim, a competição, acho que ela é bem saudável. Trouxe um desconforto gigante, claro, né, porque era um mercado confortável ali para quem estava atuando. E trouxe também muita oportunidade, inclusive para mim, que eu acho que eu entrei nesse mercado justamente por um player novo que entrou, e foi aí que eu saí do mercado financeiro banco puro e fui para o mercado de meio de pagamento. Mas eu concordo com a Fabi, a velocidade que as coisas acontecem é muito grande. Às vezes eu brinco e falo, nossa, saudade do tempo do débito e crédito, que era mais simples, né? E hoje não, a gente tem uma gama ali de coisas acontecendo, é muito bacana. A gente, quando olha para a história, né, a gente faz uma análise linear. Então, foi fantástico o fim das exclusividades, né? Mas as exclusividades não eram uma maldade engendrada por si só. É porque não tinha como o mercado começar se você não agrupasse para ter escalas, né? Então, houve uma divisão. Você não podia emitir Visa e Master na época. Ou você emitia Visa ou você emitia Master. Então, as coisas se aglutinaram para ter escala, né? E as duas empresas, com mais a da Amex, né, se construíram a partir disso. Aí passaram a ter escala, o mercado de cartão cresceu, né?
E aí gerou possibilidade de investimento. Então, a intervenção em 2010 do CAD, do Banco Central, determinando o fim das exclusividades, foi extremamente salutar para o mercado. Mas não é que o mercado era ruim, né? Era porque era a forma que ele conseguiu desenvolver. Senão ele não teria conseguido se desenvolver, chegado ao ponto. Mas é importante, é isso mesmo. E mais recentemente, essa pluralidade, né, com o advento da Lei 12.865, né, que deu ao Banco Central a competência regulatória da indústria de meios de pagamento, aí com regras mais sólidas, né, com maior transparência no regramento, abriu de vez para a concorrência, né, e aí inúmeras empresas, se só tinha 2 ou 3 credenciadoras, hoje você deve ter 20 e tantas, com mais 500, 600, sei lá, subcredenciadores, né, emissores cresceram muito. É uma evolução muito grande da indústria, que é fantástico. A competição é sempre bem-vinda, aliás, é o alicerce da ABECS, né, apoio à livre iniciativa e à concorrência, mas gera dificuldades, né? O modelo de negócio, por exemplo, na ABECS, que representa todo o segmento, o modelo de negócio são concorrentes, né? O que é receita de um é despesa do outro, então você conseguir conciliar esses interesses é sempre muito difícil. E essas evoluções, se por um lado aumentar a competição, por outro, né, também aumentou a complexidade de se controlar, né, os agentes e as coisas que acontecem nesse processo. Eu vou começar com um tema que foi problema durante os últimos 10, 12, 15 anos, 20 anos, e que a gente tem expectativa que agora, no segundo semestre, resolva-se definitivamente, né? Que era a eterna desconfiança entre emissores e credenciadores pelo uso correto do MCC, né? Então, essa guerra, e entre próprias credenciadoras, né? Você tinha sempre a desculpa que alguma estava tomando cliente da outra, utilizando um MCC não adequado, né? Então, isso era um problema histórico da indústria. A ABECS foi tentando corrigir isso ao longo do tempo, até que, algum tempo atrás, né, Fabiana, você foi responsável por um grupo que tratou especificamente desse tema. Conta um bocadinho para a gente como é que foi isso. Conto. Acho que quando começou, eu olhei aquilo e falei, nossa, vai ser um desafio grande, justamente por isso. A gente tem a nossa preocupação sempre foi juntar todos os participantes no mesmo grupo, então que a gente pudesse ouvir IAPs, credenciadores, emissores, e eu olhei e falei, tá tanto tempo esse problema, como que a gente vai conseguir resolver e conseguir entrar num acordo de todo mundo aqui? Mas eu acho que os princípios básicos que a gente sempre defendeu lá foi justamente a padronização e a transparência para o mercado, e como que isso seria benéfico. Então a gente começou passo a passo, tudo bem, o que a gente precisa fazer, né? A gente tem como padronizar, a gente tem como olhar um cadastro que seja confiável, né? De tudo isso, a gente tem os QNAIs, Receita Federal faz esse cadastro dos estabelecimentos comerciais, então a gente começou por aí, bom, vamos olhar ali para a Receita Federal, vamos ver tudo que está aplicado, vamos ver se faz sentido, até que a gente chegou num acordo que vamos considerar uma base única, uma base padronizada a partir do site da Receita. A ABECS fez um trabalho incrível de achar uma empresa que conseguisse trabalhar essa base num formato que ficasse simples para todo mundo, e as bandeiras principalmente tiveram um super trabalho interno de desenvolver para a gente conseguir. O principal de tudo vamos liquidar da forma certa, e aí todos os participantes têm que entender que talvez a autorização venha de uma forma, a liquidação saia de outra, também tiveram que se adequar para essa conciliação. E acho que a gente conseguiu resolver. O entendimento é o mesmo para todo mundo, tudo feito com muita transparência, livre concorrência para todos, para olharem o MCC correto, para aplicarem da forma certa. Fabiana, o importante nisso é que duas regras, né? Quer dizer, em nenhuma hipótese houve discussão de qual é a política comercial de qualquer bandeira, né? Ninguém quis saber qual é o MCC incentivado ou não incentivado. Isso não esteve à mesa, né? O problema sempre foi colocar o MCC correto. Colocar o MCC e dar essa transparência, assim, a gente tinha essa preocupação muito grande, então todas as reuniões eram abertas falando justamente isso, olha, aqui a gente não está olhando para o intercâmbio que vai ser aplicado, a gente está olhando para a atividade do estabelecimento e como que ele está cadastrado na base de todos os participantes. Outro ponto muito importante, a gente sabe que tem participantes da indústria que não são associados à ABECS, isso né? Mesmo. E a gente tinha uma preocupação muito grande de como fazer isso chegar na ponta de quem não era associado e eventualmente não estava participando ali dos fóruns. Então,
teve uma conversa muito grande entre a gente para deixar disponível na ABEX, né, que é onde vai ser o centro dessa consulta, deixar isso disponível para os participantes que não sejam associados. Então, todo mundo vai ter acesso àquela mesma base para não adiantava a gente resolver só o problema de quem era associado e deixar os não associados divergentes. Então, foram 2 preocupações bastante grandes que a gente teve como grupo ali. E as 2 foram atendidas. Hoje, a partir de julho, já está hoje disponível para associados e não associados com a mesma velocidade, o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de consulta gratuita, né, sem cobrar nada, tá, para todos, independente de serem associados ou não. Todos têm as mesmas facilidades ou, eventualmente, até as mesmas dificuldades, né? Mas a ideia é público, aberto, sem diferenciação de empresas, né? Essa é a lógica. E aí, todo mundo classificando certo, as bandeiras continuam tendo a sua liberdade de estabelecer suas políticas da forma como bem entendem, né? E nós contratamos recentemente da ABEX uma auditoria para auditar se o sistema está certo, está correto, vai dar respostas corretas, e o resultado foi positivo, e também fazer um teste de estresse de carga, né? Ver qual é a capacidade de atendimento da demanda. Sim. Então foi feito esse teste, passamos no teste, mas a gente vai monitorar durante todo o processo para ver se precisa melhorar. A orientação da diretoria é que ele seja o mais leve, o mais imperceptível, né, possível, não gere estresse para ninguém. A gente acho que vamos conseguir. Você vai ajudar a gente a zerar um problema histórico. Mariana, deixa eu puxar aqui. Você também liderou um projeto importante. Com a multiplicidade de players, com a criatividade, né, sobre produtos, né, das bandeiras e do próprio mercado, né, com a fragmentação das atividades, né, você tinha 2 atividades, hoje ela está toda fragmentada, era como acompanhar esse mercado, se ele está todo mundo competindo de uma forma fair, de uma forma correta. E tem uma grande preocupação que está em lei, né, que é a questão de combate à lavagem de dinheiro, apoio ao terrorismo. Como é que você teve um trabalho desse feito dentro da ABEX, que você liderou? Conta um bocadinho para a gente sobre ele. Bom, a gente começou com um grupo dentro da ABEX, em diversos comitês, fóruns, enfim, a falar muito sobre a questão regulatória, né? Cada vez mais presente, a gente tem ali o regulador, cada vez mais próximo, né, das IAPs e também do mercado como um todo, com resoluções e circulares específicas para o mercado de meio de pagamento. E é uma dor que eu posso falar que eu tenho dentro de casa. Então, como eu cuido de compliance dentro da Elo, era uma dor que eu já estava ali sofrendo, porque a gente precisa, de alguma forma, verificar se os participantes eles estão minimamente cumprindo os requisitos mínimos obrigatórios dessas resoluções e circulares. E aí, nessas conversas, a gente começou a elucubrar, né? E se a gente tivesse uma certificação que olhasse para essas questões regulatórias e fosse comum a todos os participantes, ou seja, ela valesse tanto para as bandeiras, no caso de comprovação que essas atividades estavam sendo exercidas, tanto para os credenciadores, porque eles têm uma obrigação perante aos subcredenciadores, que a gente tem um número gigante ali de subcredenciadores no mercado. E aí, nessas conversas, a gente foi formatando ali a questão do selo ABEX, né, a certificação única. Foi um trabalho bem longo, que a gente ficou praticamente uns 2 anos ali conversando em grupo. Então, começou com as bandeiras, aí a gente estendeu, abriu ali para escutar credenciadores e emissores, porque da mesma forma, né, a bandeira ela tem filhos, né, e ela precisa cuidar de todos. A gente cuida de um ecossistema, então você não pode olhar só para um lado ou só para outro, você tem que olhar para todos. E como as questões regulatórias elas não são concorrenciais, né, ela está acima das bandeiras até, não é uma questão de regulamento interno de bandeira, é uma questão de topo central. A gente partiu para esse projeto, que foi, eu coordenei, mas foi uma iniciativa da ABEX, para montar uma certificação que olhasse para essas questões, né,
trouxesse todo mundo para o mesmo patamar ali de cumprimento regulatório. Então, a gente tem ali a gente sobe uma régua, né? Então, não é mais uma bandeira solicitando, outra, um solicita isso, outro aquilo. Não, é todo mundo ali cumprindo o que é requisito mínimo obrigatório escrito em lei. E isso traz uma facilidade operacional para os players, uma vez que eles não precisam atender 4 bandeiras ou, sei lá, 3 credenciadores, enfim. Com aquele certificado, com aquele selo, ele consegue apresentar isso, né? Ele tem ali uma validade anual, que normalmente é o processo já que existe nas bandeiras de certificação, mas traz essa simplicidade, né? Que é uma empresa independente fazendo também, olhando aspectos que são operacionais e não chega a ser, a gente chama de uma due diligence, né? Que é uma auditoria, e isso agrega ali um valor para o mercado. A gente entende que tem esse valor agregado, não só pela questão do cumprimento, mas pela questão da redução ali do operacional, né? Olhando as dores que a gente já estava escutando ali, principalmente de credenciadores, né? Porque você acaba tendo ali uma responsabilidade maior em cima das questões com subcredenciadores, enfim. E aí a gente montou, né, esse selo. Ele acabou de ser lançado, existe mais de uma empresa certificada ali pela Abex que pode prestar esse serviço, fica ali da escolha do participante. E a gente agora tem expectativa de adesão, né, nessa curva, né, de adesão, para que isso se torne um selo presente aí dentro do mercado de meios de pagamento. Me corrija, né? Você pegou essas normas, né, por exemplo, de combate à lavagem, padronizou-se as perguntas, né? Você testou isso para ver se aquilo atestava realmente se a política estava correta, né? E certificou-se empresas para executar isso. E está aberto. Isso foi tão bom, né? Essa experiência foi tão boa. No caso também do MCC foi tão boa que ela gerou filhotes, né? O primeiro filhote disso é o novo grupo querendo expandir esse conceito, porque o Banco Central entende os IAPs como quase subreguladores, né? Subreguladores. Então, eles têm que zelar pelos seus normativos, que são todos aprovados pelo Banco Central. Então, tem o selo da autoridade regulatória. E tem processos em todas as bandeiras não concorrenciais que são padrão. E quanto mais padronizados eles forem, melhor para a indústria, melhor para a credenciadora, para todo mundo. Então, ele está dando filhotes, né? Novos processos começam a ser identificados, se começa esse processo de busca de padronização para simplificar e reduzir custos, não é isso? Sim. A gente começou ali com o que era a resolução 150 e a 3978, que é o que está dado, né? Mas com essa visão de que existiriam outros processos que poderiam ser abarcados nesse mesmo modelo, né? Porque, juntando com aquilo que a gente falou, né, da velocidade em que novos players, novos tipos de negócio, eles nascem nessa indústria, e essa necessidade de controle ficando cada vez mais difícil, dado o volume. Então, o que você conseguir padronizar, até para quem está entrando, né? Assim, por que eu tenho que ter um processo diferente para um, para outro e para outro, se é o mesmo? Né? Por que está me pedindo XY aqui pede A, B, se é o mesmo? Mas a gente já escutava isso muito dos credenciadores, emissores, enfim. E mesmo questões que são operacionais das bandeiras, que a gente sabe que são similares, elas também podem entrar nesse arcabouço. Então, acho que isso é muito benéfico. Essa discussão ela é saudável, né? Ela precisa acontecer e ela precisa ter todos os players, porque assim,
a gente não pode achar que algo vai ser bom para os participantes. Eles precisam dizer se vai ser bom para eles de fato ou não. Às vezes, até o que você estava falando, as perguntas são... O objetivo final com aquela pergunta é a mesma, mas as IAPs perguntam de formas diferentes. Você quer cumprir a mesma regulação ali. Exato. Às vezes. E assim, e isso acontece e é normal, porque são áreas diferentes e eu, como compliance, eu acho tudo muito, assim, tecnicamente simples, né? Tipo, são perguntas meio que binárias ali, mas para o tamanho que a gente tem de participantes dentro do arranjo, não é tão simples. Então, a gente tem esse papel de facilitar também o entendimento, né? E eu acho que esse trabalho, ele trouxe muito isso, porque ele vem com um guia, né? Ele é muito autoexplicativo, a gente teve esse cuidado. Tanto que a gente foi para um piloto com participantes, de fato, diferentes, né? Então, um ELISOR, um SUB, um credenciador, com tamanhos diferentes, regulados, não regulados, para testar de fato, né, se aquilo funcionava ou não, né? Colhemos os feedbacks, falamos, bom, isso aqui pode ser assim, pode ser... Né? E é um trabalho, como a gente tem empresas que foram homologadas pela ABEX para prestar esse serviço, mas é um trabalho da ABEX, é um trabalho nosso, desse conjunto de participantes. E também eu acho que tem um trabalho com essa certificação, com esse selo, que ele é quase um trabalho de uma consultoria, né? Porque você pega um player menor, ele vai olhar aqui e falar, bom, eu não tenho isso. Não, mas você precisa ter, então vamos se organizar aí para fazer. Ajuda, inclusive, né? Exato, ele é quase uma consultoria mesmo, é contratar uma empresa, tá dado ali, né? Então, acho que tem muito valor mesmo. E uma única vez, né? Ele pode usar essa avaliação, esse certificado, tanto na Visa, na Master, na Elo, na Hyper, na Amex, ou na credenciadora A, B, C, D, E, porque... Sim. Eu acho que os credenciadores, eles precisam muito ter isso em mente também, que isso traz uma proteção ali, porque a gente fala de conhecer seu cliente, fala de questão de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Requisitos mínimos obrigatórios de fraude, de continuidade de negócio, enfim, que é o que traz uma segurança para o credenciador que está plugando aquele subcredenciador nele também. Então, assim, no final do dia, eu acho que a palavra é uma segurança, né? Não só um cumprimento, aquela coisa, deu um check e acabou. Mas acho que cada vez mais a gente precisa ter, como mercado, esse pensamento de subir a nossa régua, né, com as questões relacionadas à fraude, lavagem de dinheiro. Não é à toa que eu acho que o regulador está tão presente cada vez mais no nosso mercado. E do seu lado, Fabiana, também a experiência desse trabalho do MCC deu frutos. O primeiro fruto dele, né, foi expandir todo esse conceito que foi feito nos MCCs dos merchants, né, para o mundo das pessoas físicas, que nos últimos anos cresceu a filiação exponencialmente, né? E para evitar que esse mundo, os problemas que haviam no mundo da pessoa jurídica migrassem integralmente para as pessoas físicas, já começavam a migrar, né? Então houve também um trabalho dentro da ABEX, dentro desse grupo, para tentar ter uma visão mais racional dessa questão. Você podia contar um pouquinho para a gente? Isso. A gente pensou primeiro, né, vamos resolver o problema do CNPJs, de padronização, e aí a gente começou a olhar como que a gente faria isso ser aplicável para CPFs. Né? Então, a gente foi tendo ali, pensando em critérios para que a gente conseguisse olhar para as transações e falar, não, aqui é uma transação, esse MCC ele se adequa para um CPF, né? Então, dar um exemplo, a gente no limite podia pegar uma transação que eventualmente estivesse classificada ali com o MCC de um atacadista, e aí você fala, mas uma pessoa física, ela vai, né? Então, como que a gente foi tentando, a ideia é muito mais a gente, não olhar de uma forma mais certa para os CPFs, né? Então, o que a gente pensou?
um CPF, ele não vai ter, a gente não vai poder pôr um MCC para um CPF que tenha características que necessitem de um CNPJ por trás para operar. Então, um atacadista é um exemplo claro disso. A gente não vai, por exemplo, ter um posto de combustível atrelado a um CPF. Então, a gente, como grupo, começou a pensar nesses critérios, nesses parâmetros, que a gente pudesse regrar um pouquinho mais o uso de MCCs para os CPFs e eliminar essas questões, assim. Então, a gente tem na tabela de KNAI ali para MCC, a gente tem alguns MCCs que se aplicam de uma forma genérica para profissionais liberais, que a gente sabe que existem. Então, se a gente tiver um atendimento médico, a gente tem um MCC específico para ele, que é diferente de um MCC de uma clínica hospitalar, de um hospital ou de uma farmácia, né? Então, a gente foi começando a segregar. E agora a gente chegou numa lista ali entre 13 e 15 MCCs mais ou menos, que a gente acredita que eles atendem a esse universo de CPFs que transacionam hoje com POSs. E também, muito como o trabalho da Mari, assim, é muito vivo. Então, a gente está ali como grupo ouvindo o que faz sentido e o que não faz. De novo e cada vez mais com a preocupação de não discutir nada, nenhum tema concorrencial ou relacionado a preços, a intercâmbio e etc., mas de forma que faça sentido. Então, a gente nunca vai ver um MCC de companhia aérea atrelada a uma transação oriunda de um CPF. A gente não vai ver uma transação de um CPF ali relacionado com o MCC de uma rede hoteleira, que a gente sabe que tem, né, uma listagem ali de MCCs específicos para hotelaria. Então, é mais nesse sentido da gente começar também, e não adianta, a gente no início pensou, vamos colocar um único MCC para o uso do CPF. Se nós fizéssemos isso, a gente estaria só jogando o problema para um único e não teria muito. É importante para a gente ver qual atividade comercial que está crescendo, né? Onde que estão ambulantes, onde que estão os riscos são diferentes, os riscos são diferentes. Então, a gente teve muito dessa preocupação também para chegar nessa lista. De novo, viva, a gente tem ouvido muitos participantes para entender se faz sentido colocar mais algum MCC dentro dessa relação, para a gente começar a ter um pouco mais de regra ali também, olhando para as transações de pessoas físicas. Se eu tento, de uma forma, tentando simplificar ou fechar, basicamente segregou os MCCs que podem ser usados para classificar pessoas físicas de pessoas jurídicas, né? Para não ter essa confusão. E tentou agrupar naquilo que fazia sentido para as bandeiras, que são as responsáveis pelo MCC correto, né? As atividades passíveis de serem executadas por pessoa física em 13 ou 15 MCCs, como você falou. Mas, sem discutir preço, quer dizer, isso não passou. Volto a falar, cada bandeira tem a sua liberdade, sua estratégia comercial, isso não interessa a BEX, não pode ser discutido aqui. Mas isso vai muito também de uma confusão. Eu vou explorar um bocadinho uma confusão. Porque numa pessoa jurídica tem o KNAI, está lá na Receita, ele tem lá o KNAI. A pessoa física não tem. Então, é a autodeclaração. Mas aí tem muita gente que entende que a autodeclaração se cumpre a norma, conhece o seu cliente, se faz a autodeclaração por si vale, é única. E isso não é bem verdade, não é isso? O que vocês acham? Eu acho que o conheça seu cliente tem a autodeclaração, mas existem alguns cheques ali que é importante que você faça também, até para a sua própria segurança. Cumprir alguns requisitos para você ter certeza que você conhece, não só pela autodeclaração, né? Então, a gente está tentando trazer um pouquinho disso também. Isso entra um pouco na sua seara, né? Era isso que eu ia falar, eu não queria puxar seu tempo do lado, mas, já puxando, ter essas definições, eu acho que ajuda muito na entrada do cadastro, para você ter ali, conseguir classificar e conseguir fazer uma monitoria desse cadastro. Eu acho que isso vai ajudar muito as áreas de fraude, mesmo chargeback também, o que faz sentido, o que não faz, para você monitorar esse tipo de atividade de pessoa física, até para você criar padrões, né? Hoje a gente não tem isso, porque fica muito solto. Você, às vezes, acaba descobrindo, né, falando credenciador ali, ou mesmo sub, você acaba descobrindo que aquela atividade não está correta depois de uma fraude, né? Autofraude tem muito também que a gente sabe. Então, acho que essas definições, né, elas, apesar da gente ter feito trabalhos distintos, elas conversam muito. Quer dizer,
conhecer o seu cliente não é uma regra de a bandeira A, do IAP, Não. B, C, D. Isso é norma legal, é norma do Banco Central e tem lei sobre combate à lavagem de dinheiro. Então, a autodeclaração, por si só, não atesta que alguém conhece o seu cliente. Tem cheques, igual você colocou, N, que você pode fazer a posteriori, ou mesmo na entrada, por exemplo. Você é médico, declarou que é médico, qual o seu CRM? Estou chutando aqui, né? Você é taxista, qual o tipo de carteira que você tem? Deve ter um tipo de habilitação específica. Algumas perguntas que te permitem, com uma ou duas perguntas, você ter mais certeza sobre a atividade. Tem outras que são mais difíceis, mas a autodeclaração não basta para conhecer o seu cliente, não basta para ficar em compliance com a norma do Banco Central. E como o Banco Central entende os IAPs como uma extensão, né, da regulação e da fiscalização, não tem jeito, os IAPs têm que ajudar nesse processo de fiscalização. Hoje você tem uma série de ferramentas que conseguem fazer diversas checagens, sem necessidade de intervenção manual, por exemplo. Né? Então, acho que precisa ser um processo que seja minimamente consistente ali para garantir que aquelas atividades, porque como a gente não tem CNPJ aqui, né, que também não é uma garantia 100%, a gente tem que deixar isso aqui bem claro, né, assim, isso não exime a responsabilidade dos participantes de fazer monitoria. Sobre o CNPJ também. Exatamente, sobre a atividade. Sim. De certa forma, tudo acaba trazendo essa segurança. O mesmo dinamismo que a gente tem no mercado, a gente está vendo, se falando em criatividade, de fraude. De tudo que tem acontecido, e os fraudadores estão cada vez mais criativos para conseguir. Então, acho que cada vez mais a gente tem que se unir, criar processos mesmo, atendendo a indústria como um todo, que traga cada vez mais a segurança para a mesa, sabe? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Todos esses trabalhos, eles podem causar um desconforto ali, em algumas mudanças, porque a gente não fala de precificação, mas aí na ponta vai ter ali uma reclamação que seja relacionada a isso. Mas, por outro lado, você tem um benefício de proteção, né, do arranjo como um todo. Sim. Eu acho que esse ganho ele vai ficar cada vez mais claro conforme essas ações que estão sendo realizadas aqui na Abex, elas começarem a de fato entrar ali numa rotina. Mas eu acho que é muito do momento, de fato. A gente está mudando, a gente está querendo trazer padronizações e tudo mais, mas é muito o que você falou da rotina, assim. Uma vez que a gente conseguir fazer e começar a ver os benefícios e as vantagens que isso trouxe, acho que tudo fica também mais fácil, mais fluido para todos os players, não só para os IAPs, né? Sim. O que é importante, quer dizer, a linha que a diretoria determinou e impôs na BEC é o seguinte, incentivar ao máximo a concorrência, mas trabalhando para que essa concorrência seja correta, saudável, né? Todos cumprindo a mesma norma. Não tem desvios, tentar não evitar desvios disso. Então, a padronização é fundamental, né? A garantia que todos estão competindo dentro das mesmas regras, sobre o mesmo sol, né? Com os mesmos insumos é importante. A diferenciação vai se dar pela qualidade do serviço, pelos custos que cada um tem. Isso traz eficiência para a indústria, né? Traz transparência, isso é importante. Mas eu queria pegar um ponto do que você comentou, só para deixar o registro aqui no podcast. Nem sempre o que está no CNAE está correto em relação à atividade desenvolvida, então o MCC reflete, o CNAE pode não refletir essa. Do mesmo jeito que já existe na BEX um fórum, uma comissão criada só por bandeiras, porque quem pode definir MCC são as bandeiras, e o fazem de forma individual, né? Existe um fórum que examina todos os pleitos que chegam sobre, olha, eu acho que a loja do Ricardo, o KNAI está dizendo que é tal coisa, e eu estou mostrando aqui que ela faz outra coisa. Se isso for demonstrado, essa comissão de bandeiras convencida, ela tem o poder de alterar o MCC definido, e ele deixa de ter correlação, nesse exemplo, com o KNAI, mas é um MCC discutido, analisado e aprovado por cada uma das bandeiras, não é isso? Esse é um ponto bem importante, eu já fiz parte desse fórum, e é importante dizer que ele altera para todo mundo,
Sim. Então, todo mundo vai ter a visibilidade de que aquele mercado, ele não é um mercado, ele é um atacarejo, então ele foi classificado como um atacarejo. Até Mas isso- complementando essa visibilidade para todo mundo e altera para todo mundo, a gente se preocupou em trazer para o cadastro único também. Então, a gente fala muito que é a base da receita, mas todas essas contestações feitas nesse fórum, elas são levadas e refletidas nesse cadastro único. E tem uma flag informando, né? Aqui, ele não é o que está na base da receita, aqui é o que foi discutido e contestado em fórum e aprovado por todos os IAPs. Então, isso é bastante importante mesmo no Brasil. Essa transparência é fantástica. E o papel da Bex é esse, né? Como ele congrega, como eu disse, né? Mais de 50 emissores, mais de 30 credenciadores de sub, bandeiras, e enfim, até fornecedores de equipamentos, processadoras, marketplace, aqui são mais de 100 associados, né? E temos 50 anos de estrada, 51 ou 52 anos de estrada. O nosso papel é tentar isso, né? Ajudar o mercado, o ecossistema a cada vez ficar mais organizado, ter aumento de competição, de uma competição saudável, simétrica entre todas as partes. Bom, eu falaria com vocês aqui mais uns 3 dias sobre isso, né? Mas dá uma dica para a gente, onde que quem nos assiste pode encontrar mais informações sobre esses temas, sobre a certificação, selo ABEX, sobre a base única pública de MCC. Dá umas dicas para a gente aí. Quem começa? Bom, eu posso começar. As informações sobre o selo, elas estão no site da BEG. Tem todas as informações de como é feita, o manual para fazer a certificação, enfim, tá tudo lá. Convido todo mundo a fazer a adesão, que eu acho que vai ser bem importante para o mercado como um todo. Sobre o cadastro único de MCCs, a gente teve ali a divulgação do normativo 28, em novembro, se não me engano, pela BEX, e a base unificada está disponível no site também, até é importante a gente deixar ali o link para acessar, e a gente está num trabalho muito constante, então qualquer dúvida que tenham, a gente tem incentivado bastante todos os players a procurarem os IAPs para tirar dúvida. Quando a dúvida está mais relacionada à forma de acesso, a gente tem direcionado aqui para a BEX também para procurarem. E a BEX, ela é, entre aspas, a gestora e tem que ser neutra da base, né? Mas quem manda nessa base, quem define as coisas são as bandeiras, e são normas de bandeiras. Então, o caminho, ninguém tirou ou substituiu as bandeiras nesse processo, a gente está sempre só operando o sistema. Olha, é fantástico. Em rápidas palavras, como é que vocês enxergam o futuro desse mercado? Quais são os próximos passos, os próximos desafios a serem superados? Vários, Fácil. Muitos. Eu trago de novo essa questão do quanto a gente está em constante mudança. Acho que a gente tem que estar preparado cada vez mais para essas mudanças que chegam e de que forma que a gente se adequa e se adapta, sempre mantendo a concorrência justa, mas sempre mantendo bastante a comunicação ali entre todos os players para a gente conseguir fazer com que todos os arranjos funcionem, que a gente viabilize cada vez mais o acesso, né, aos meios eletrônicos de pagamento. Então, acho que essa tem que ser sempre a preocupação. Assim, o objetivo final tem que ser sempre esse. Muito bem. Acho que a gente não tem tédio, né? Essa é uma certeza. Com certeza. O que eu vejo e que eu vislumbro assim, para um futuro não tão distante, bem próximo, é uma presença cada vez mais forte do regulador. Eu acho que vem algumas outras novidades por aí nesse sentido, de adequação, de isonomia, enfim. Pelo que a gente vê de movimento, né, assim, do mercado. Mas eu acho muito positivo. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho aí pela frente, que é ótimo, e cada vez mais oportunidades ali de crescimento de mercado, e principalmente para o usuário final ali na ponta, né? Sejam os lojistas, os portadores de cartão. Eu acho que todas as mudanças no final para essas pontas, elas são muito importantes e muito boas, né? A gente que lute. Sim. É isso. Eu sou meio utópico. Eu acho que finalmente os EAPs entenderam que tem uma parte do business que é competir, né? E tem uma parte do business que não é competir, né? Naquilo que não é competição,
Por exemplo, fraude não pode ser diferencial de mercado, diferencial de estratégia comercial. Tem que se unir o mais padronizadamente possível e gerar informações ou ações para combater esse tipo de aspecto. Então, vamos chamar esse caminho de padronizar aquilo que não tem nada a ver com business, né, que não é a competição, eu acho que é fundamental para a indústria se manter, se aperfeiçoar e crescer no mercado, porque a gente tem concorrentes, né, como é o caso do Banco Central com o Pix, que tem um único comando, né, e adota as medidas para proteger seu arranjo. Então, aqui são vários comandos, são várias empresas privadas, né, que têm que se aliar naquilo que não é, volto a falar, que não é concorrencial, para poder se padronizar, para ajudar na redução de custo, simplificação de processos, facilitação do controle, do acompanhamento. Eu acredito que é uma avenida pela qual as EAPs vão levar o mercado de meios de pagamento no Brasil. Mas ele tem um pouco de desejo nisso, né? Mas já está funcionando, funcionou nisso. Vamos tentar de novo com chargeback e vamos tentar simplificar essas coisas, reduzindo custo para todos, com segurança. É isso. Muito bom. Eu agradeço demais a Mariana, a Fabiana, vocês aqui. Já agradeci pelo trabalho que tem feito apoiando a gente nesses trabalhos e vão continuar, espero, trabalhando junto com as equipes dos associados, né, para a gente desenvolver temas importantes para a indústria. Agradeço demais o tempo de vocês, a inteligência, a dedicação de vocês. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Obrigada.